Olá, meninas! Estou passando aqui para dar uma dica muito importante, umas orientações muito importantes para esse início do grupo. Porque tudo começa na organização e no planejamento. E a organização e planejamento é uma atividade que vocês têm que começar e ter o hábito de fazer toda semana para você conseguir manter a sua rotina saudável, que vai garantir o que? Você emagrecer e depois manter o peso. Então eu vim aqui, ao invés de eu mandar alguns materiais escritos, que às vezes a correria vocês não teriam tempo de ler, eu preferi fazer um vídeo para ensinar vocês o passo a passo e os benefícios também de um bom planejamento e organização da sua semana. Então, como a gente está começando agora, já vamos começar certo, tá? O que a gente tem que fazer para durante a semana a gente não sair do foco e conseguir seguir as orientações nutricionais? Primeira coisa, adiante o seu trabalho. Você vai no mercado, vai no sacolão, já compra seus vegetais, já compra suas frutas, todos os alimentos, até carne ou frango no açougue. Mas o que eu quero falar? Para você já deixar seus vegetais, suas frutas já higienizada, descascada. Então, adianta o seu trabalho, porque durante a semana, para você não boicotar e não comer, né? Falar assim, eu não comi porque não tinha, eu não comi porque eu tive que higienizar. Então, vocês têm que criar o hábito de fazer essas compras, que seja uma vez por semana, e já deixar tudo limpo e higienizado no final de semana, porque senão durante a semana vocês vão estar cansadas. Aí o que vai acontecer? Vocês vão querer optar por coisas mais rápidas, né? Mais práticas, que muitas vezes não é saudável. Então, primeira coisa, deixe os alimentos descascados, cortados em saquinhos e potinhos. E é importante você, se for folhas, né, os vegetais, no caso, deixar de molho, né, no sanitizante. Tem as instruções que depois a gente pode mandar também. E aí depois é só enxaguar, né, a verdura, esperar ela escorrer bastante. Quando ela estiver bem sequinha, aí sim ela tá pronta para ser armazenada. Aí você pode colocar em saquinhos ou em potinhos de vidro, né? Alguns legumes você podem deixar previamente cozidos. Um exemplo que eu faço muito é o próprio brócolis. Quando eu compro, eu já armazeno ele já pré-cozido, porque aí quando eu for comer eu só vou dar uma refogada nele no azeite com temperos. Então, alguns vegetais vocês já podem deixar cozidos ou congelados, né? As carnes, armazenar bem, né, em porções adequadas para o consumo, né? Então, se for possível, armazene a quantidade que você vai comer naquela porção. Se for um filé de frango, por exemplo, eu sempre deixo já pronto. Por exemplo, filé de tilápia, filé de frango, são alimentos que eu já gosto de congelar eles todos prontos, que aí eu sujo a panela uma vez só e já armazeno no freezer. Igual hoje. Hoje eu fiz um sanduichinho de frango à tarde, eu já tinha esse filé de frango já pronto no freezer, eu só descongelei ele rapidinho e desfiei e pus no sanduíche e ficou ótimo. Depois eu vou passar a receita para vocês. Então, use etiquetas na hora que você for congelar. É muito bom, é muito importante vocês colocarem umas etiquetinhas ou põe um papel com durex. Para quê? Para você identificar qual que é aquele alimento e que dia que você colocou. Porque às vezes você vai congelando outros alimentos para você não ir acumulando e pegar aquele que você colocou por último. A gente tem que começar pelos mais antigos, né? Então isso facilita muito. Você pode, por exemplo, já deixar o feijão preparado, congelado em potinhos, reservar sua porção de frango já desfiada. Isso eu faço muito, agiliza muito. Adiantar os molhos, gente, essa dica é muito importante. Por exemplo, à noite eu gosto de comer um molhozinho em cima dos meus vegetais. Aí eu pico brócolis, couve-flor, as minhas folhas e jogo um molhinho por cima. Então, quando eu vou fazer meu molho, eu já faço uma panela grande de molho, ou molho bolonhesa, ou molho de tomate com frango.
já faz uma quantidade maior e já congela, porque facilita muito no seu dia a dia, você ganha tempo, né? Então, picar vários tipos de legumes e outros também. Então, durante os dias corridos, isso vai ajudar demais a agilizar, né? Tem alguns detalhes que eu gosto de destacar que fazem a diferença, tá? Então, o que é importante? Prefira os recipientes de vidro para você montar a sua marmita, porque alguns tipos de plástico elas liberam substâncias tóxicas para o alimento, né? Que é prejudicial muito à saúde. Então, sempre que puder, mix de cereais, qualquer coisa, sempre o vidro é a melhor opção para armazenar. Mantenha a refeição sempre refrigerada, né? E preste atenção nos pratos que não devem ser temperados com muita antecedência, porque senão eles podem perder mais rápido. Saladas, por exemplo, né? Elas devem ser preparadas no dia e temperadas também na hora da gente consumir. Então, quando a gente vai armazenar as folhas vegetais, a gente não põe nada, só cozinha ou só limpa, né, com sanitizante, cozinha e guarda. A gente só tempera na hora de consumir, para que as folhas não murchem, tá? Então, tem essas dicas aí. Agora, como a gente deve montar o cardápio, né? Alguns itens não podem faltar para a gente montar uma salada nutritiva. A primeira coisa são as folhas, tá? Então, todas essas dicas que eu estou passando para vocês, vocês estão aprendendo agora para começar esse estilo de vida, e eu quero que vocês mantenham ele, porque eles que vão garantir a sustentabilidade do seu peso, para você não engordar mais, tá? Então, por exemplo, as folhas, aposte em vegetais da cor verde, porque esses vegetais são ricos em ferro, em cálcio, em vitaminas e minerais importantes, o alface, a couve, a rúcula, agrião. Então você coloca uma folha verde, coloca legumes crus e ou legumes cozidos, que pode ser beterraba, cenoura, rabanete, abobrinha, berinjela. Sempre que possível, acrescentar grãos, porque aumenta a quantidade de nutrientes, tá? E aumenta o sabor, dá uma crocância na salada, fica muito bom. Alimentos integrais como aveia, quinoa, amaranto, sementes de girassol, de linhaça, de abóbora, de gergelim, de chia são muito bem-vindos também. E frutas picadas também dá um tchan na salada. Eu gosto muito de colocar, por exemplo, manga docinha em cima, por exemplo, da salada com rúcula, que a rúcula é mais azedinha, então mais amarga, né, no caso. Então eu gosto de comer assim. Então pode acrescentar, algum dia põe um abacaxi picado ou põe um mix de sementes. O prato principal, todo prato principal, almoço e jantar, tem que conter a proteína, né? De preferência uma carne magra, e vocês devem evitar também a carne vermelha, tá? Não comer todos os dias. Também é importante vocês escolherem uma fonte de carboidrato, né? Então, no cardápio tem a sugestão. E uma fonte de leguminosas, pode ser o feijão, a lentilha, quinoa, grão de bico, são fontes de proteína, só que vegetais, tá? Agora, o que eu quero ressaltar para vocês? Qual que é a importância disso tudo, da gente ter esse conhecimento? Quais as vantagens da gente manter uma rotina organizada e ter um planejamento da sua semana alimentar? Porque quando você reserva um dia para preparar seus pratos, você ganha tempo nos outros dias, como eu falei anteriormente. Para quê? Para você dedicar às suas outras atividades, para você fazer um exercício, para você organizar a sua casa, ou mesmo para você descansar, tá? Então você vai perceber, inclusive, que seu horário de almoço vai render mais, porque você já vai pegar os alimentos previamente preparados, né? Então, se você fizer uma conta rápida do quanto que você gasta de refeições comendo fora, quão vantajoso é para o seu orçamento mensal preparar suas próprias marmitas saudáveis. Fica muito mais barato. Além de você pôr seu sabor, você sabe o que está sendo colocado lá,
com higiene, com qualidade. Ainda você vai economizar no seu orçamento mensal. E depois você vai ver que não é difícil. Então a melhor coisa que tem é vocês comprarem aquelas marmitinhas plásticas e já montar a alimentação de vocês no final de semana e já deixar tudo no jeito, tá? Faça uma lista antes de ir ao supermercado. Eu no caso passei para vocês uma lista já para adiantar, uma lista de compras. Vocês podem basear nessa lista minha e anotar no papel o que está faltando em casa, porque às vezes dessa lista você já deve ter muita coisa, né? Então faz a listinha antes de ir para o supermercado para você evitar justamente gastos desnecessários e aumentar ainda mais sua economia. E outra coisa importante, planeje o seu cardápio, né? O cardápio semanal, se você montar um cardápio semanal, vai te ajudar o quê? A avaliar melhor os hábitos alimentares. Então organiza os pratos ao longo da semana, vai te ajudar você ter uma alimentação mais saudável, mais variada, sem exagero e sem tentações, porque aí você vai comprar o que tá lá, né? Então você não vai ter em casa aqueles alimentos tentadores que vai fazer você dispersar. Então, se atente ao que está na lista e compre exatamente o que está na lista, porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Então, se você não tem em casa, você não fica com vontade. Então, não compre, tá, gente? É o primeiro passo. Vivemos um preocupante cenário de desperdício de alimentos, com certeza. Comendo fora são as maiores chances de colocar no prato mais comida do que precisamos. Às vezes a pessoa vai comendo no self-service. Aí chega lá, tem banana frita, batatinha, pastelzinho, a pessoa acaba beliscando. E isso compromete. Vocês pensam que não, mas vai comendo isso todo dia pra você ver. Às vezes por causa disso daí você não tá ganhando o peso no ritmo que era esperado, né? Por isso, gente, que preparar o cardápio semanal caseiro ainda é uma forma de colaborar também com o meio ambiente para prevenir contaminações e tal. Então, assim, preparem suas refeições, lanche, almoço, vocês vão ver a diferença na saúde de vocês e a economia, né? Então, para quem deseja perder ou manter o peso aqui, a maioria quer perder, né? Eliminar, a marmita é muito vantajosa, tá? Então, fica uma dica aí para vocês, né? Porque aí você tem certeza que você vai estar comendo ingredientes que colaboram para o seu objetivo, além de eliminar a chance de exagerar na porção. Então, qual que é o passo a passo para o planejamento bem sucedido de vocês para a semana que vem? E aí vocês vão repetindo todo final de semana, tá? Escreva numa agenda, primeira coisa, ou papel, ou uma planilha, o horário que você vai reservar para organizar suas refeições semanais. Primeira coisa. Definir o horário, aí você vai elaborar o cardápio da semana. Incluindo o quê? Não se esqueça do lanche da tarde, do café da manhã, colação e demais. Então, você sabe que você vai ter que ter ovos. Então, você tem que ter uma cartela de ovos boa aí, fazer umas contas, quantos mais ou menos ovos você vai comer por dia ou por semana e já deixar garantido. Banana, maçã, mamão, melão, já compre suas frutinhas para semana, alface, tomate, cenoura, brócolis. Aí vocês selecionam alguns vegetais crus, já organiza para semana. Cereais não pode faltar, o arroz com feijão, um iogurte, né? Todos aqueles os mix de sementes, os lanchinhos da tarde, aveia. Então tem alimentos que você não pode deixar faltar. Faça a lista com os itens e vai às compras. Tira um dia para adiantar o processo, como eu falei, higieniza as verduras, legumes, as frutas. Faz o pré-preparo, pica, descasca e já deixa tudo organizado. Aí, outra coisa importante, mantenha a sua despensa organizada, porque isso vai ajudar muito na hora de você listar os alimentos que precisa comprar. De repente, se estiver tudo misturado na despensa, não dá para você identificar. Então, gente, essa é a minha dica sobre planejamento e organização.
o sucesso da jornada de vocês, começando hoje e continuando para a vida toda, depende de você se organizar e planejar sua semana. Não deixem faltar alimentos saudáveis em casa, porque aí não tem perigo de você burlar, tá? Tenha um queijo magro, um creme de ricota, um pão 100% integral, um pão caseiro. Então, assim, esses alimentos não pode faltar, porque vai ajudar vocês no dia a dia, tá bom? Essa é a minha dica. Aproveitem a lista de compras, confira aí na despensa aquilo que tem na geladeira ou na despensa que não faz parte do seu novo estilo de vida agora que você está começando. Tira, doa, passa para alguém que está precisando. Não precisa ficar na sua geladeira com refrigerante, com produtos industrializados, massa de tomate, extrato, chocolate, bolacha, biscoito. Essas coisas não vão te fazer falta, não te dão energia. Então aproveita agora esse final de semana que a gente está começando uma nova jornada. Vamos tirar tudo que tem em casa que não te agrega nada para a sua saúde e para o seu objetivo que você quer. Doe, faça uma boa ação, tá? E comece a preparação dos seus alimentos da semana que vem, suas marmitas, já deixa tudo organizado e qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Beijo!